Em prosseguimento ao nosso estudo de psicoteologia, vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Analisar a relação entre depressão, ansiedade, suicídio e a vida espiritual, quando a vida perde o sentido. Primeiramente, vamos fazer a leitura de um texto de um suicida na Bíblia. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. 1 Samuel, capítulo 31, versos 2 a 6. Observando alguns dados da Organização Mundial da Saúde sobre o suicídio. Segundo a OMS, mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de depressão. De 2005 a 2015, houve um aumento de 18,4% dos casos, principalmente entre jovens. Então, jovens de 15 a 25 anos, o aumento dobrou, foi de 37%. É mais comum entre mulheres, na proporção de 25 mulheres para cada 10 homens. E menos de 10% das pessoas depressivas recebem tratamento adequado. A depressão é a principal causa de suicídios. Um suicídio a cada 4 segundos no mundo deve-se a uma situação depressiva. Lembrar que o suicídio por depressão é um problema de saúde pública na Nova Zelândia, Lituânia, Coreia do Sul, Eslovênia, Hungria, Japão. Todos esses países apresentam mais de 30 suicídios a cada 100 mil habitantes. Isso chega a ser um absurdo para países tão desenvolvidos quanto ele. Dados do INSS e do Ministério da Saúde indicam que no Brasil cerca de 11,5 milhões de pessoas são depressivas, o que corresponde a 5,8% da população. Na realidade, esse índice é bem maior do que isso. O INSS está falando de depressões graves e pessoas que buscam tratamento. O crescimento nos últimos 10 anos foi de 40% dos casos de depressão. Mais de 12 mil novos casos em 2015 entre jovens de 15 a 29 anos. Lembrar que a depressão é a principal causa de afastamento do trabalho, 48,8%. É curioso observar que o Brasil é o 8º país do mundo em números absolutos de suicídio, ficando atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Agora, temos que lembrar que existem fatores culturais, principalmente na Índia e na China, mas a maioria dos casos é consequência direta de quadros depressivos. Vejamos algumas características das pessoas suicida em potencial. O suicídio em potencial, mais frequente em homens do que em mulheres, na proporção de 20 homens para cada 10 mulheres. 93% dos suicidas em potencial apresentam um ou vários problemas psiquiátricos ou psicológicos de modo geral.
90% já buscaram ajuda em serviço de saúde e muitas vezes não foi levado realmente em consideração o quadro de possível suicida desta pessoa. 66% já comunicaram sua intenção suicida, só que muitas pessoas na realidade fazem de conta que não entenderam, talvez com medo de lidar com a realidade da morte. 33% já tiveram tentativas anteriores de suicídio. E agora a pessoa realmente estará fazendo algo para que a sua tentativa de suicídio dê certo e ela realmente venha a morrer. Lembrar que a maioria das pessoas com suicídio, que cometem suicídio, estão na faixa de 14 a 24 anos ou após os 45 anos, são as duas faixas com maior tendência à prática do suicídio. Segundo a oficina da psicologia, o suicídio raramente é uma decisão repentina, apesar de amigos e familiares conceberem esse acontecimento como algo inesperado, surpreendente ou até chocante. Na maioria dos casos, o suicídio é algo planejado. A pessoa constrói um plano, estabelece uma data, define um método e pensa nessa possibilidade ao longo de algum tempo antes de tomar a decisão definitiva. Porém, a impulsividade é uma característica da personalidade que interfere na tomada de decisão ao modelar a rapidez com que se passa do pensamento ao ato. Existem, assim, algumas situações em que o suicídio ocorre de forma impulsiva. Perante uma dada situação que é dolorosa e intolerável, a pessoa toma uma decisão imediata, precipitada e sem pensar, no sentido de minorar a dor sentida, emitindo uma resposta autodestrutiva que conduz à consequência irreversível da morte. O que leva então uma pessoa a cometer suicídio? Normalmente isso é um somatório de várias causas, entre as quais podemos destacar patologias graves como a depressão unipolar. 15% das pessoas que têm depressão unipolar são levadas ao suicídio, e também a síndrome de burnout. Ou seja, 57 a 86% da população que comete suicídio ou apresenta um quadro de depressão unipolar ou um quadro de síndrome de burnout. Também patologias menos frequentes, como esquizofrenia e bipolaridade, também transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade impulsiva, etc. Também é algo frequente entre usuários de drogas, portadores de doenças incuráveis, como HIV, câncer, etc. Ou seja, 4 a 6% das pessoas que cometem suicídio são portadores de doenças incuráveis. Temos que entender também que, além de patologias, forte sentimento de rejeição, isolamento e solidão, e o suicídio é uma forma de dizer que não merece continuar vivendo. Também a pessoa que passa por humilhação social grave, como bullying, assédio moral e abuso sexual. Ainda podemos destacar perdas significativas, como foi no caso de Saul. Entre as perdas significativas destacamos dificuldades financeiras, desemprego ou perda de status socioeconômico, aposentadoria, divórcio, fim de uma relação, morte de familiar ou ente querido, mudança de casa, cidade, país ou uma situação de imigração, principalmente quando a imigração é forçada. Também perda de sentido na vida, ou seja, após graves crises emocional, existencial, espiritual, onde a pessoa sente uma total falta de perspectivas futuras. Também forte sentimento de culpa, como é o caso de Judas,
e o suicídio é uma forma de autopunição. Também temos que destacar fatores culturais, principalmente na Índia, na China, fatores religiosos e o histórico familiar de suicídio. E temos ainda que colocar algo curioso: vingança. Pessoas egoístas se matam para que os que permanecem vivos, os parentes, sintam remorso pela morte da pessoa. Isso é algo que demonstra mais crueldade por parte da pessoa que comete suicídio do que dó realmente pelo seu ato translocado. Além disso, temos que destacar que a depressão unipolar ou depressão maior, ou episódio depressivo importante, também chamado de melancolia profunda, isso daí também é uma causa muito frequente de depressão. Agora, temos que lembrar que a depressão unipolar só deve ser identificada com a presença de pelo menos 5 dos sintomas listados abaixo e por período sempre superior a 2 semanas. Entre esses sintomas destacamos humor depressivo acentuado, sentir-se sem valor, pensamentos constantes sobre morte, ruína e ideação suicida. Esses são muito frequentes e, além desses, outros mais, tais como anedonia acentuada, que é a falta de prazer, alteração de apetite e peso, insônia ou hipersonia, lentificação ou agitação psicomotora acentuada, cansaço ou falta de energia, culpa excessiva, dificuldade de pensar e de se concentrar. Então, para nós definirmos uma depressão unipolar, as três primeiras características sempre devem estar presentes. E das demais características, pelo menos 2 outras delas podem se fazer presente para nós caracterizarmos uma depressão unipolar. A depressão unipolar não apresenta variações bruscas de humor, como depressão excessiva, o que diferencia da depressão bipolar. A depressão unipolar é muito mais grave. É mais comum em homens de meia idade, solitários, usuários de bebidas alcoólicas, pessoas com doenças clínicas ou problemas financeiros. Nem sempre a pessoa responde de maneira adequada à psicofarmacologia e à psicoterapia. E o mais triste, 15% das pessoas acometidas de depressão unipolar cometem suicídio. Eles não tentam se matar. Eles fazem de tal maneira que a primeira tentativa dê certo. Vai ser a primeira e última tentativa, porque eles de fato conseguem o seu intento.